Tá de boa. Pessoal, o culto dos donos do mundo. Depois daqui tem Attack on Titan. Play. O que nós realmente sabemos sobre o mundo? Ah, eu vi isso aí. Nós, meros trabalhadores. Ô, nego meteu o louco, falou que isso aqui era teatrinho. Vocês lembram disso aqui, ouvintes? Quem lembra disso aqui? Falaram que era teatro. Que era uma expressão de teatro. Era uma apresentação de teatro. Quem lembra dessa porra aqui? Quero ver se vocês lembram. Sobre o mundo. Teatro, hein? Caramba, é convincente mesmo. Até fizeram um sacrifício lá. Puxa vida. Era convincente mesmo, hein? Nós, meros trabalhadores das 8 às 6. Ô, por isso que eu falo, ô rapaziada, isso que eu falo, vai ficar ruim é pro ateu. O ateu vai ficar ruim. Porque o ateu, ele tá vendo tanta coisa que demonstra o satanismo internacional que fica difícil pro ateu continuar ateu. Tipo assim, ó. Pro cara que é satanista, beleza. Pro cara que é cristão, beleza. Pro cara que é espírita, beleza. Agora, pro cara que é ateu vai ficar difícil. Porque o ateu tá tendo tantas evidências que nego tá servindo o capeta, que ele vai chegar num ponto que vai falar assim, cara, alguma coisa tá acontecendo. Não é mais normal. Estamos tão ocupados com o nosso dia a dia que nem paramos para pensar nos mistérios que estão aí fora. Mas a história nos mostra o outro lado da moeda. Uma face que sempre esteve lá, nos observando. O lado mais sombrio e bizarro da humanidade sempre existiu bem na sua cara. Talvez você apenas não tenha percebido. E se eu te dissesse que é uma sociedade secreta que se esconde nas florestas e que reúne apenas os homens mais poderosos e influentes desse mundo, você acreditaria? Presidentes, bilionários, políticos e famílias de poder parecem se reunir no outro lado do lago 2 vezes ao ano. Mas a pergunta é: o que eles fazem lá? Por que isso tudo é tão secreto? Nem preciso dizer que achar imagens desse local é extremamente difícil. Pra falar a verdade, ninguém sabe o certo que ocorre ali. É quase como se fosse um Resident Evil, uma estrada depois da montanha que leva a um local mais isolado. Este é o Bohemian Grove. Nessa época, o clube era formado por um projeto de jornalistas. Com o tempo, evoluiu para receber Jornalistas. apenas as pessoas mais influentes do mundo. Parênteses, Dwight chuva de Eisenhower, parênteses. um general do exército que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e o 34º presidente dos Estados Unidos. Richard Nixon e Ronald Reagan, ambos presidentes dos É verdade, aquele filme do talk show que a gente assistiu, A Seita da Coruja. É verdade mesmo. Estados Unidos. Clint Eastwood, um dos maiores atores de todos os tempos. É uma lista que engloba os homens mais influentes da história. What's going on there? What kind of rituals do they do there? I don't know. We're talking to locals about what the rumors are. What are the rumors? About a big 40-foot stone owl and simulated human sacrifice. Oh, no. Com o passar dos anos, essa lista ficou ainda mais fechada, e o que restou foi boatos da população, que ficavam perplexos ao verem supercarros de luxo, limusines cheias de acompanhantes e helicópteros pousando na pequena cidade de Monte Hill, na Califórnia. You will start to see a lot of helicopters flying in directly to the property. Bill Clinton's been there, George Bush has been there. It has been rumored that the next president has always decided there before it occurs. What? There's a lot of rich, crazy people up there. Try to get in? My father was in. He was in the club? Yeah, Who was he? he's a Mason. You inherit his will? His Freemason will? I can't disclose that. Moradores citaram os nomes dos atuais presidentes dos Estados Unidos, como também
talvez o homem mais conhecido do mundo atualmente, Elon Musk. E sem provas, os moradores relataram a presença da atriz Amber Heard como acompanhante de luxo. Ela Olha o maçom aí, galera. Junta. frequentava o clube antes de sua ascensão a Hollywood e teria se destacado por ser a mulher mais cobiçada de lá. Por coincidência, ela apareceu publicamente antes de sua carreira de sucesso em um relacionamento com Elon Musk. Dizem que um dos motivos é que ela frequentava o clube por poder e fama. Mas não temos Olha a coruja aí, rapaziada. Junta aí, rapaziada. provas que sustentam essa tese. Mas vamos ser francos. Isso tudo não é nada demais. Não é surpresa que os homens poderosos se reúnam. Mas o pior é que eu quero comprar uma estátua de coruja aqui pra casa. Uma estatuinha pequena pra botar na... Porque diz que coruja, tirando o símbolo satanista, diz que a coruja é o símbolo da... Não, tô falando sério. É sério, Rafael. Diz que a coruja é o símbolo da sabedoria. O povo fala isso aí. É sério. Não é nada disso, não. Tô falando de coisa boa, cara. Se fosse somente isso, Pô, eu não estaria toma no fazendo esse cu. vídeo. Tô falando de coisa boa. Não, tá bom. Tô falando Tudo que eu vou servir a começou quando o coruja. jornalista Alex Jones tentou descobrir o que acontecia É, naquele segundo clube. sábio. É uma boa pergunta, porque até os dias de hoje não existe um e-mail, site. Compre uma cruz de Jesus, isso é coisa boa. Eu sei, filho. Caralho, vocês são muito chatos, cara. Eu sei, meu amigão. Todas as portas da minha casa tem crucifixo. Todas as portas da minha casa. Todas. Menos a do banheiro, óbvio. Eu sei, meu amigão. Tô falando pra você de colocar uma coisa bonita pra enfeitar, cara. Calma, meu amigão. Vai atrair egrégora negativa. Caraca, vocês são muito chatos, cara. Como é que eu aguento vocês, cara? Cara, como é que eu aguento vocês, cara? Sério. Pergunta sincera. Gente, eu não vou servir a coruja, não, gente. Vocês ficam falando que eu vou ficar... Do jeito que vocês ficam falando, fica parecendo que eu vou fazer assim. Coruja. Não é isso não, gente. É colocar uma coisa bonita. Um enfeite da sabedoria, gente. Compre uma estátua do Shadow. Posso comprar. Mas ela vai ficar fedendo a merda, porque eu vou enfiar ela no meu rabo. Ou qualquer tipo de contato para entrar no clube. É apenas para elite. Ninguém sabe como ser convidado. Foi então que Alex, de alguma forma, conseguiu se camuflar entre os membros e entrar furtivamente até a sociedade. E acabou gravando um dos principais rituais que aconteciam lá dentro, o qual foi chamado de ritual satânico pelo público e que causou arrepios em muitos espectadores. Afinal, por que os ricos e homens poderosos participariam de um ritual como esse no meio de uma floresta, no meio do nada? Você deve concordar que isso tudo é muito estranho. When will he learn that me he cannot slay? O jornalista também fotografou uma frase que parece ser o lema do local e que está espalhada por todo o acampamento: aranhas tecedoras não vêm aqui. Alex Jones não só filmou o culto, como também produziu um grande documentário que é difícil de ser encontrado até os dias de hoje, onde ele expôs tudo o que viu lá dentro. O jornalista afirma que quando o ser humano atinge seu ápice de poder, como ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres e tudo o que é mundano, não o satisfaz mais. Por essa razão, os mais poderosos são altamente obcecados pelo ocultismo, o que está além da plebe e das massas. E realmente, vimos isso durante toda a história. Os reis astecas e sacerdotes, até os líderes da Babilônia e até a Roma antiga, envolvidos em comportamento distorcido em busca do desconhecido. Na opinião dele, foi isso que ele viu em Bohemian Grove. Poderosos fascinados pelo que está além da nossa compreensão. E aquele touro na capa do canal? E o asno no símbolo do canal? Sociedade primitiva, agora coruja? Não. Não, ironicamente, a gente ia criar um canal. Acho que ainda vamos fazer. Um canal junto com os ouvintes para analisar filme. E o símbolo vai ser uma coruja.
Mas eu não sei se vai rolar. Vou pensar. Tô sem tempo agora. O Collor fazia rituais assim na casa da Dinda. É verdade, não é mentira. O Collor fazia rituais. O Collor mexe com macumba. Isso não é mentira, pessoal. Não é mentira. E chupem mais essa manga. O Edir Macedo, que é o, né, deveria ser, teoricamente, o símbolo da Igreja Evangélica do Brasil, é maçom. Podem puxar, ele é maçom. E dizem os boatos, não sei se é verdade, aí eu não posso confirmar. Dizem os boatos que o Lula também é maçom. O Bolsonaro, que eu saiba, não é maçom. Mas na eleição de 2018, os maçons publicamente apoiaram a candidatura dele. E dizem os boatos, agora tá sendo, eu tô dando uma metralhadora de dropadas. Dizem que só assume lá quem os maçons apoiam. Não sei se é verdade. Aí vocês decidem se vocês acreditam, se vocês não acreditam. Hernani, a coruja é símbolo da deusa Atena, deusa da sabedoria. E olha a curiosidade, esses caras da Boêmia usam a coruja como símbolo e a frase renegando aranhas. Aracne, mãe das aranhas, era inimiga de Atena. É. Então acho que eu vou comprar mesmo, porque eu sempre quis ser um cavaleiro do Zodíaco. Vou defender a deusa Atena. A igreja presbiteriana nasceu de católicos que queriam ser maçons. Caralho, não sabia. Moro em Brasília, esses dias foi na porta da casa da Dinda. É bem longe, a rua é toda vigiada. Bizarro. Just a conspiracy. Yeah, it's just a bunch of hearsay. Pure conspiracy theory. Whatever. Os moradores da cidade nessa época não pareciam saber muito sobre o que estava acontecendo lá. Outros diziam ter trabalhado no local, mas durante as reuniões políticas não eram permitidos a permanecerem nas proximidades. The people who have more money than the rest of us in the world are a bit different. They're stingy. Apesar de que muitos conheciam o clube, quando o jornalista perguntava sobre os rituais, eles se mostravam confusos e incrédulos. Lá dentro, Alex capturou imagens incríveis. Algumas delas mostravam o quanto aquele local era bonito. E também filmou uma grande estátua de coruja, que parecia ter uns 4 metros. Junto com um altar onde os supostos sacrifícios eram feitos. Pô, agora vocês vêm me falar que isso aqui era teatro? Falando sério agora, sem zoeira aí. Vocês vêm me falar que isso é teatro? Quem faz teatro quando ninguém tá vendo? Que teatro, que porra de teatro é esse? Ou eu e vocês vamos juntar no Matagal e nós vamos fazer um teatro, mas ninguém vai assistir, ninguém vai filmar. E nós vamos fazer um teatro. Era pra rir? A qualidade das filmagens não... Aí em São José deve ter símbolos maçons. Lógico que tem, né, filho? Óbvio que tem. E quase todas as cidades na entrada tem um símbolo lá. Ou é o símbolo maçom, ou é da pirâmide, do triângulo, ou é o símbolo do Rotary. Uma vez, eu já contei essa história 1000 vezes. Eu fui lá na porta do Rotary e falei assim, vocês são maçona. Aí o rapaz, não, imagina. Eu falei, não, fala a verdade. Não, pode entrar aí. Hoje tem palestra, os benefícios do yoga. Entra aí pra você ver. Não tem nada de maçom aqui não, rapaz. Não é tão fácil vê-la, mas não se preocupe. Filmagens mais recentes que eu mostrarei depois mostram claramente esta coruja, que parece ser o mascote do clube. Em outras pedras, ele dizia ter visto a imagem de Moloque, um deus pagão envolvido com alguns rituais bem bizarros, adorado pelos povos amorreus por volta de 1900 a.C. Moloque aparece também no Antigo Testamento, onde Deus proibiu a adoração e sacrifício a ele. Muitos dizem que a coruja do Clube dos Boêmios era a representação desse deus, com até mesmo um altar onde tudo isso aconteceria. Olha o Mengão aí. Todo o ritual filmado pelo jornalista é bizarro. Ele começa com uma cerimônia, onde um homem vestido de capuz recita uma poesia esquisita. We have cool hands for every favorite brow, and gentlest silence for the troubled soul. The tonsils are most wide. Logo, meus ancestrais caçavam maçons. Maçom não sei, mas caçava onça, caçava capivara. Os seus ancestrais são do Maranhão, filho. Maçom não sei não. Onça caçava mesmo. Onça, capivara, peixe. Isso mesmo. É verdade mesmo. No Maranhão caçava muito isso.
E no Maranhão, seus ancestrais comiam, abria a árvore e comia aqueles vermes que tem lá. Que diz que inclusive dá uma sopa maravilhosa com aquilo lá. Você pega a árvore, corta. Não tô zoando não. Na árvore tem uns vermes. Você pega aquilo e faz uma sopa com aquilo. Diz que fica muito saboroso. E come com limão. Uma voz em um tom grave. Tô falando sério, não tô inicia zoando uma não. cantoria macabra no meio da floresta. Turu. Obrigado, Spectre. Turu. Ao terminar a canção, o fogo acende no altar e gritos podem ser ouvidos de longe. Que maré mediterrâneo, Salvador. Sem dúvidas, uma cena intrigante. Tem uma cidade aqui na Bahia que chama Valença. A cidade tem uma série de estruturas e tábuas que homenageiam os maçons. Integralistas da Bahia puxaram briga com maçons da cidade, mas acabaram se fudendo por causa disso. Eu tenho um primo que é maçom de grau relativamente avançado e um parente próximo que acabou de iniciar na maçonaria. Enfim, a política e a economia toda dessa cidade é dominada pela maçonaria. Exatamente, não duvido não. E eles dizem que o Nordeste, a maçonaria é pesada aí. E dizem mais uns negócios também que a gente não pode falar. Já assistiu 8mm na live? Já. O mistério por trás desse ritual ainda assombra o jornalista até os dias de hoje. E não há dúvidas de que ele foi atrás de um dos membros. E aqui fica claro, eles estão certamente escondendo algo. Mas antes de eu mostrar essa entrevista, eu preciso contextualizá-la. Os rumores da época diziam que os membros desse clube andavam nus pela mata. E até mesmo se vestiam de mulher, pois era expressamente proibido a entrada delas na hora do ritual. Como eu havia falado, antes haviam acompanhantes de luxo, né? Se é que você me entende. Mas elas não estavam autorizadas a ficarem nas reuniões. David Gergen, um ex-diretor de comunicação da Casa Branca, falou abertamente que era um membro ao jornal de Washington e comentou a seguinte frase: "Eu não saio andando por aí nu como eles fazem", confirmando as suspeitas dos moradores locais de que eles ficavam nus na floresta. Olha que estranho. Alex Jones, então, ao questioná-lo sobre isso, recebeu uma resposta inusitada e agressiva. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, I don't think that's something I need to talk to you about. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. It was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? And the ritual? Let's leave your damn business. Oh. Este Alex é doido mesmo, não sei como tá vivo. Concordo com você e acho ele um cara foda. Só que eu acho, Gelo Gamer, que se matarem ele, ele vira mártir. Por isso que nego ostracizou, humilhou e condenou ele ao descrédito. Porque eu tenho a impressão que se matarem ele cai em descrédito. Desculpa, ele vira mártir, perdão. Ele vira exemplo. Ele vira mártir, entendeu? Reflita sobre isso. Inclusive dizem os boatos, o famoso falaram que só não deram cabo no Monark porque senão ele vira herói nacional. Diz que se der cabo no Monark aí, eles falaram que só não dão cabo no Monark, eles vão tomar tudo que o Monark tiver, até a última cueca dele. E eles falam que se der cabo no Monark, ele vira exemplo, ele vira herói. Listen. You go around and make understandings with people and violate them. We try to be gentlemen, and obviously you don't belong there. Weaving spiders come out here? Apesar de todas essas provas não terem causado tanto escândalo como Alex pensou que causaria, o assunto vem voltado com toda a força agora no ano de 2024 e 2023, quando Ryan Garcia, um pugilista nomeado, começou a expor as grandes elites e disse que os rituais feitos no Bohemian Grove eram verdadeiros. Bro, I don't give a bro. They held me down and they made me watch little kids. I don't que give isso? A anymore.
Where? Bro, they took me to the fucking woods, bro, and I'm not fucking joking, bro. I have fucking proof, bro. I fucking will show you every fucking video you could ever fucking believe. Bohemian Grove is real. Em paralelo a isso, vários artistas da música e de Hollywood já comentaram sobre a elite e as suas más intenções. O mais interessante deles foi Jim Carroll, que fez isso de uma maneira icônica em um programa famoso dos Estados Unidos. Muitos dizem que ele estava brincando, mas ele também comenta que alguns homens andavam nus por aí em uma floresta. Dê uma olhada. Is that a gang sign? Have you, oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. You know, when they get out there in the woods in a circle, naked, and they decide these things. Se você já tá achando isso um absurdo até aqui, saiba que não é nem o início. A reportagem de Alex foi jogada no limbo e até os dias de hoje é difícil encontrá-la. Mas o Clube dos Boêmios nunca deixará de ser alvo de controvérsias. Nesta foto, vemos os principais membros do comitê de S1 e membros do Bohemian Grove reunidos em uma festa. Mas esta claramente não é a foto completa. Quando pesquisamos mais a fundo, conseguimos encontrar... Ursinho Manso 12 mandou R$5. Hernani, pense comigo. O que tem de surpreendente um grupo de pessoas organizadas ter mais poder do que os desorganizados? A GNT não se organiza, qual a surpresa de estarmos à mercê deles? Cara, essa reflexão sua é um pouco pesada. Deixa eu ouvir de novo, pera aí, só um minuto. Pera aí, calma aí. Ursinho Manso 12 mandou R$5. Hernani, pense comigo. O que tem de surpreendente um grupo de pessoas organizadas ter mais poder do que os desorganizados? A GNT não se organiza, qual a surpresa de estarmos à mercê deles? Mas, cara... Mas eu com vocês não tem poder nenhum, é. Não adianta nós se organizar. Bora se organizar. Eu gozo, vocês bebem. Não. Cancela a organização. Não é a foto completa. Quando pesquisamos mais a fundo, conseguimos encontrar uma figura bem conhecida à esquerda. Ninguém mais, ninguém menos do que Oppenheimer. Simplesmente o pai da bomba atômica. Muitos dizem que aquele não era ele na foto, mas sim alguém parecido. E até mesmo que não existiam provas o suficiente que esta foto foi tirada em Bohemian Grove. Mas é claro, as teorias dizem que o início do Projeto Manhattan foi escrito naquela região em 1942 e seria responsável por um dos maiores incidentes do mundo apenas 3 anos depois, no Japão. Apesar desta ideia estar presente em vários sites, não há bases suficientes para mantê-la, mas existem diversas outras controvérsias entre o clube de elite. Em 2009, ele recebeu a aprovação estadual para um plano de exploração madeireira que lhe permitia colher até 1,7 milhão de pés de tábua de madeira por 100 anos. Essa madeira é a famosa sequoia, é uma floresta antiga e rara, com sequoias antigas que a população gostava, o que acabou gerando uma revolta, né? Acabou virando um clube de golfe ali. E também fora isso teve vários escândalos e processos em relação a maus tratos aos funcionários. Mas com toda certeza, a parte mais bizarra disso tudo são as cerimônias que ocorrem lá até os dias de hoje, 2 vezes ao ano. Mas fotos antigas revelam que, talvez em algum momento, esses ritos não eram apenas simulações. E mesmo que sejam, o que esses homens estão fazendo? Não há como dizer que isso tudo é algo normal. Sei lá, apenas homens ricos bebendo e se divertindo na natureza. Bizarro. Se fosse apenas isso, pra que
todo esse ritual, Concordo. segundo alguns membros que Concordo. tentam normalizar isso tudo, que no princípio era para ser secreto, mas logo foi vazado, é que o ritual simboliza a sua falta de preocupação com o mundo exterior e que foram lá apenas para se divertirem. Mas todas essas filmagens e fotos são muito antigas. Você já se perguntou o que tem lá nos dias de hoje? Bom, por sorte, existem os curiosos que filmaram esse lugar em alta qualidade para nós. Um youtuber de nome Tyler Oliveira foi até a pequena cidade para tentar descobrir sobre esse mistério. Só lembrando vocês que esse Tyler Oliveira fez uma cagada. Foi lá entrevistar os caras que o... Tem uma família incestuosa que nasceu só aleijado. E o Soft White Underbelly ajudou essa família. E esse Tyler Oliveira fez a cagada de ir lá entrevistar os caras e distorceu tudo. Gente do céu, que filho da puta esse cara, viu? Pilantra desgramado. Mas tá bom, vamos ver o que ele investigou. Hiroshima e Nagasaki eram cidades de maioria cristã. Por que jogaram as bombas lá? Boa questão. Eu já ouvi uma pessoa questionando isso também. Os caras que fizeram a bomba pra jogar no Japão, aí não sei de nada. Opa! Valeu, Gustavo! Ô, Gustavo Mercedes, trintão! Caralho, valeu, meu irmão. Muito obrigado. Ô, Gustavo, não quero dar prejuízo pra você não, cara. Te amo. Muito obrigado, valeu, Gustavo. Trintão. Caralho. Valeu, meu irmão. O mais interessante foi a reação dos moradores ao serem questionados sobre o culto, sempre confusos ou com medo de se expressar. Be careful. Do you think we're dealing with things that are much more powerful? Well, I can say. Do you think they're burning kids out there? I think they have, possibly in the past. O que acontece é que Tyler não teve sucesso em sua missão, apesar de ser muito corajoso, mas ele não conseguiu filmar nada demais porque ele foi pelo portão da frente e o segurança pegou ele. Mas diferente do Tyler, a gente tem um cara chamado Dancer, na verdade é o nome do canal dele, o qual entrou nesse local de uma forma muito inteligente, não pela estrada principal, mas sim dando a volta pela montanha depois do lago. No seu vídeo, conseguimos ver o dano causado nas florestas pelo desmatamento de seus próprios membros, o lago que cerca o local e alguns funcionários. Então, ele espera a noite cair e começa o seu plano de se infiltrar no clube. Com um pequeno caiaque e uma panela como remo, ele cruza o lago misterioso. A lua está cheia na floresta, o que facilita um pouco a sua visão com a lanterna desligada para não ser detectado. Pô, esse cara é louco, hein? Esse é maluco, hein? Eu sou mais louco que todos vocês. As luzes do acampamento estão todas acesas, mas ele consegue entrar furtivamente no clube. Aqui conseguimos ver o quão bonito é esse local e também muito assustador. Este vídeo inteiro é quase como se fosse um jogo de terror em primeira pessoa. So I just shine my light in here, and all the lights just turned on. Ao chegar dentro de uma construção, o youtuber reacende suas lanternas e conseguimos ver muitas coisas aqui. Como uma sala com diversas caixas, uma cozinha e toda uma infraestrutura vazia e abandonada, porém bem organizada. Pô, não vão tombar o canal desse cara não? Pergunta sincera. Não vão tombar o canal dele não? Na parte 2, ele mexe em alguns arquivos e um deles me chamou muito a atenção. Olha que pôster bizarro. O nome é Natal em Bohemian Grove. E dentro da coruja, um Papai Noel com as escritas Come as children, little children. Venha como criancinhas, pequenas criancinhas. Com certeza, uma representação do ritual feito por eles. Depois então ele passa novamente na coruja e a gente consegue ver que realmente há um altar na frente dela, de um tamanho pequeno, não de um homem adulto. Então fica realmente muito parecido com Moloch lá, né? Ele sacrificando, né? E também que ela é oca por dentro,
algo bem bizarro, pois essa foi a primeira vez que veio ao público como era essa coruja. Isso foi apenas, sei lá, uns 3 meses atrás, mas o desenho Side Job já tinha representado a coruja como oca há muito tempo, o que indica que talvez o autor do desenho já esteve lá em algum momento. Certamente, este não é um local comum, e agora que os seus segredos estão sendo revelados, provavelmente eles aumentaram ainda mais a sua segurança, e os mistérios escondidos nesse culto talvez estejam para sempre selados em um mar de escuridão. Afinal, no fim deste vídeo, restaram mais perguntas do que resposta. Mas e você? O que acha disso tudo? Enfim, Satanismo aqui foi o JJ, e muito obrigado por assistir, cara. Deus abençoe vocês. Amém. Aceita Jesus enquanto tem tempo, filho. Aceita enquanto é tempo. Aceite enquanto é tempo, meu irmão. Princesas, agora tô indo pra Attack on Titan, tá? Lá vou eu. Resumo. Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui o resumo pra vocês da terceira temporada de Attack on Titan. Não passou nada não, amigo. E relembrar os acontecimentos aí pra quarta e última. Pera aí, mais um teatrinho, deixa eu ver, mais um teatrinho. Ah, eu lembro desse teatrinho aqui, Espectro. Mais um teatrinho, tá, pessoal? Esse aqui também disseram que foi teatro. Lá no CERN, olha lá, ó. Olha o teatro aí, pessoal. Isso é um teatro, tá, pessoal? Ó, isso é teatro, pessoal. Detalhe, tá? Isso aqui quem paga é o contribuinte, tá? Isso aqui tudo é o contribuinte que tá pagando. O contribuinte americano. Ou seja, eles colocam o contribuinte pra financiar o satanismo. Eles estão brincando de RPG. Mas a ciência. É o RPG de Ouro Preto. Esse foi foda mesmo. Era teatro, pessoal. Isso aqui era RPG, pessoal.